Bom dia, irmãos, graça e paz, saudades de todos. Bom, quero deixar um devocional para vocês hoje que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8, 9. O ponto que se deve discutir quando o assunto é pecado não é se vamos cometê-lo, e sim quando vamos cometê-lo. A Bíblia diz que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos vamos pecar, isso a gente não pode ter dúvida, né? Então a pergunta que fica: o que é que vamos fazer quando nós pecarmos? Vamos ouvir a voz errada e fazer a coisa errada? Ou vamos ouvir a voz de Deus e fazer a coisa certa? Judas Iscariotes e Pedro traíram Jesus. Cada um do seu jeito, mas traíram. Judas traiu a Cristo por 30 moedas de prata, enquanto Pedro negou conhecer Jesus. No entanto, não foi o pecado que definiu o destino desses dois discípulos, e sim a atitude que cada um deles tomou após o erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ter sido perdoado por Jesus. No jardim do Getsemane, quando ele foi mostrar às autoridades quem era o Cristo, Jesus lhe disse: amigo, que é que o traz? Mateus 26:50. Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas mesmo assim o chamou de amigo e lhe ofereceu perdão. Mais tarde, Judas percebeu o que tinha feito, mas nunca se arrependeu do pecado. Ele ouviu a voz errada e fez a coisa errada. Enquanto isso, Pedro negou conhecer Jesus não uma ou duas vezes, mas sim 3 vezes, e chorou amargamente. Pedro ficou ao lado de seus irmãos na fé, se voltou para Jesus e recebeu o seu perdão. Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa. A voz errada, Satanás, nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra do Senhor e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos pecado. Mas a voz certa nos levará à presença do Espírito Santo e dos nossos amigos cristãos, à igreja, ao relacionamento com o Pai. Qual voz você faz ouvir? Aí a pergunta, irmão. Qual voz a gente faz ouvir? Né? A gente peca, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, se arrepender e mudar os nossos caminhos, né? Que nesses dias em que estamos confinados em casa, nós possamos refletir e ver que esse é o momento de uma reconstrução do nosso relacionamento com Deus, né? Ver o que temos feito de certo, o que temos feito de errado, os pecados que estão pregados em nós, né, como uma craca que a gente comete todo dia, mas que a gente possa transformar-se, né? Que a gente possa ouvir a voz certa, né? Porque Satanás, ele está aqui para nos convencer do contrário, que nós não somos bons, que nós não somos dignos, né? E com isso a gente vai se afastando e pecando contra Deus. Mas Deus nos fala, Deus nos exorta a vivermos na presença dEle e nos arrependemos do pecado. Deus é maravilhoso.
que nós possamos sempre ouvir a voz certa. E a voz certa é a voz de Deus. Senhor Pai, Deus de amor, te louvo e te bendigo por teu cuidado, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Quero colocar neste momento a tua igreja e que nós, como igreja, Senhor Deus, possamos sempre ouvir a sua voz. Que Satanás não faça morada na nossa mente e que o nosso coração esteja totalmente voltado para ti, meu Deus. Afasta, Senhor, dos nossos caminhos aquilo que nos afasta da sua presença e que nos faz pecar contra ti. Senhor, ensina-nos a ouvir a sua voz, a voz que nos corrige, a voz que nos transforma. Obrigado, Senhor, por teu amor e cuidado. Ajuda-nos a sermos melhores. Abençoa a nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão que sobre a casa deles as bênçãos sejam multiplicadas, Senhor Deus, e que possamos fazer a diferença nesse mundo. E que o Senhor seja o centro das nossas vidas. E que depois dessa pandemia possamos, em vez de sairmos fracos, mas que possamos sair mais fortes na nossa comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado, irmãos. Graça e paz. Fiquem com Deus. Amém.